Olá, meus queridos amigos telespectadores da sua rede Mundo Maior de TV e queridos ouvintes da rede Boa Nova de Rádio. Alegria imensa estarmos juntos novamente para apresentarmos mais um programa Alma Querida. Hoje o programa está enriquecido com a presença de dois grandes amigos nossos, Dr. Esteve e Dr. Cândido, que são médicos do Hospital João Evangelista. No nosso último programa, Dr. Esteve e Dr. Cândido, nós falávamos com uma ouvinte e telespectadora que nos mandou um e-mail. Ela reside em Portugal e o e-mail dela diz que como médicos podem se preocupar mais com o dinheiro do que com a saúde. E tem a seguinte redação: prezado doutor Adão, sou sua ouvinte há muito tempo, mas vim morar em Portugal e por causa do fuso horário não acompanho os programas como gostaria. Sempre que posso ouço através da galeria offline. Hoje ouvi sua entrevista com os médicos diretores do Hospital João Evangelista. Quando morava aí no Brasil, residia próximo a essa clínica, que conheço há muitos anos. Tenho um filho dependente químico que esteve internado várias vezes, mas sem resultados, pois ele sempre tem recaídas. Então decidi interná-lo involuntariamente. Procurei esta clínica para saber se havia essa possibilidade, mas para minha surpresa, essa clínica se destina a pessoas da classe A, pois as mensalidades, ou melhor, as diárias, são de preços muito elevados. Então eu me pergunto, como procurar ajuda se as condições para tal são inatingíveis e os espíritos que o cercam o filho e o acompanham, continuam sempre ao seu redor? Como ele há de perceber o quão mal faz para si mesmo? Os médicos são pessoas esclarecidíssimas, têm faculdade, mestrado, doutorado e etc. E se coloca tão longe do alcance daqueles que precisam deles. Se puder comentar alguma coisa, ficaria muito grata. Nós já comentamos, Dr. Esteve e Dr. Cândido, num outro programa sobre este meio, falando de por que há essas recaídas, fizemos algumas considerações sobre as compulsões, tá? Que não é muito da área dos senhores, que as compulsões ficam assim como que atinentes ao duplo etérico das pessoas. As pessoas ficam escravas também das emoções geradas pela dependência. E muitas vezes, ou seja, teria que ser tratado o corpo astral, o corpo emocional, as emoções das pessoas. E ficam presas a imagens também, quer dizer, a mente, que aí é a área, quer dizer, mais da psiquiatria, seria o Dr. Esteve e o Dr. Cândido, que vai cuidar de como é que a parte mental vai afetar a parte orgânica, vai afetar tudo. E nós fizemos algumas considerações de ordem espiritual, como é que quando nós fazemos coisas que contrariam a lei de Deus, nós conspurcamos, como diz Paulo de Tarso, né? Se semeares na carne, haveria de colher corrupção. Corrompemos o corpo físico, né? Eu sempre penso no que corrompemos o corpo físico, não, o físico, etérico, astral e mental. Tá? Eu ainda sempre falo daquelas fotografias que apareceram na internet da Amy Winehouse, que ela começa linda e como é que vai num processo de degradação e termina, coitado, um fantasma do que era antes. Mas como essa nossa querida irmã, ela faz referência ao João Evangelista, eu queria agradecer demais o convite que os senhores aceitaram de vir aqui para nós conversarmos a respeito disso. Porque eu achei que transcende o que ela está dizendo, que ela traz problemas muito interessantes. E transcende, apesar de eu achar que alguma coisa aí não é muito real, né, que é mais a percepção dela, eu conheço muito bem o João Evangelista, sei que o João Evangelista não teria esse tipo de comportamento. Não estou dizendo que ela escreveu uma inverdade, mas é a percepção dela que pode estar confusa. Como é que é isso? O hospital tem essa possibilidade, Dr. Cândido, Dr. Kevin, de atender um pedido de internação involuntária, que é da pessoa que vai diretamente lá? Ou o procedimento é outro? Você gostaria de responder? Na verdade, eu que agradecemos aqui a presença aqui também no seu programa. O hospital, ele atende, sim, pacientes com psiquiatria, né, com psiquiatria geral e dependência química, porém, os nossos atendimentos de internação via SUS, né, ou seja, internações gratuitas via SUS, nós temos uma limitação que nós não atendemos dependência química. Né? Nós atendemos, sim, outros casos de psiquiatria geral, não dependência química. E esses casos internados pelo SUS, gratuitamente pelo SUS,
eles não vêm diretamente através da nossa porta, né? Eles são encaminhados até nós pela Central de Regulação do município de São Paulo e nós não temos acesso a esse controle de entrada de pacientes, né? Então, se alguém bater na nossa porta lá procurando realmente uma ajuda para a internação, nós não temos essa possibilidade de internar diretamente. Esse profissional precisa procurar um outro serviço do município de São Paulo e de lá ele é direcionado para a gente de acordo com vários critérios da própria Secretaria Municipal de Saúde. Então, doutor Kevin, doutor Cândido, o hospital não pode fazer a internação nem voluntária nem involuntária, porque teria que vir através do SUS. Exato, exato. No caso de álcool e drogas. No caso de álcool e drogas. E no caso de demais problemas psiquiátricos, a distribuição dos pacientes das internações não é feita pelo hospital, é feita por essa central de vagas do governo federal administrado pela prefeitura, né? Que é do Sistema Único de Saúde. O Sistema quem Único que de Saúde é o distribui SUS. as vagas psiquiátricas. Sim. Isso. Então, é o A parte SUS de que faz a internação. recepção da demanda. A demanda é levada ao SUS, não aos hospitais. Isso, os pacientes são atendidos nos pronto-socorros, né, dos diversos hospitais e em havendo necessidade de uma internação psiquiátrica, eles entram em contato com essa central de distribuição de vagas, que então vai direcionar o paciente de acordo com as possibilidades existentes. O paciente não pode escolher um determinado hospital, isso por vários motivos, né? Essa é a determinação existente no sistema E isso SUS. independentemente da causa da busca, porque o senhor falou no álcool e drogas, não. Na dependência química, o nosso hospital não hospital, faz. em particular, não tem convênio com o SUS para atendimento de álcool e drogas, com o SUS. Ah, sim. Agora, com pacientes particulares e pacientes de convênio, sim. Nós Sim. temos essa possibilidade de atendimento. Agora, o atendimento gratuito, por determinação do governo federal, que regula justamente o atendimento gratuito, nós não temos essa autorização, vamos dizer. Esse acordo, né? Quem faz o atendimento gratuito é o SUS. É o SUS. É o SUS. Sim. Aí o SUS faz o atendimento gratuito. Significaria que o governo estaria pagando, mas o SUS paga o que para os hospitais que fazem esse atendimento? Para não falar de valores, nós damos uma ideia que seria a seguinte: o que nós gastamos com o paciente do SUS é 3 vezes mais do que nós somos remunerados lá no hospital. E é claro que, como somos autossuficientes, nós temos que, de alguma maneira, suprir essa defasagem. Isso com poucos pacientes particulares e alguns outros de convênio que suprem um pouco ou que amenizam. Nós funcionamos normalmente no vermelho, não é? E temos sempre que estar correndo atrás de poder cobrir essa diferença. É interessante isso, né, doutores? Porque se a gente vai dizer, o atendimento está sendo feito pelo SUS, é um atendimento gratuito, não é gratuito, né? Porque alguém paga. E o interessante, pelo que o senhor está me dizendo, que o SUS paga para o hospital um percentual que não cobre o custo do paciente no hospital? Não cobre, de forma alguma. E não vinha sofrendo reajuste há vários anos. Agora, recentemente, que houve um reajuste um pouco melhor, né? Mas não cobre a diferença da inflação dos últimos anos, com certeza. E o que o SUS paga? É o quê? 50%, 60%, 70%, 80%? Quanto é que o hospital tem que bancar? 10%? 3 vezes mais. O hospital gasta 3 vezes mais do que o SUS remunera por paciente. Então, Ou seja, nós recebemos 1/3, né? 30% do que realmente nós expendemos com o paciente. Se é um hospital beneficente, então quem acaba pagando a grande parcela é a própria comunidade, né? Eu não digo que ela acaba pagando, né? Porque ela, assim, na verdade, é sempre a comunidade que está pagando, mas pagando insuficientemente também, porque deveria estar sendo plenamente recompensada, né? O hospital deveria, idealmente, estar plenamente
sendo recompensado nesse sentido e, eventualmente, até atendendo, de fato, pacientes gratuitos. Se bem que hoje, pelo sistema SUS, não existe paciente gratuito, né? Todos têm direito ao atendimento pelo SUS. E, dessa forma, o governo federal, então, ele acordou com os hospitais, no caso, com o Hospital João Evangelista, esse acordo de obrigatoriamente atender 60%, pelo menos, da sua capacidade de leitos, esses pacientes gratuitos, entre aspas, né, encaminhados pelo SUS. Interessante isso, né, doutor Kevin, como diz o doutor Canto, gratuitos entre aspas. Esse entre aspas que é interessante, né? Então o hospital tem que atender, por disposição legal, 60% da demanda, ou da capacidade do hospital, 60% tem que ser SUS. E desses 60% que o hospital atende, ele recebe o doutor Canto disse quanto? Um terço do valor? Um terço, mais ou menos. Um terço do valor e o hospital tem que bancar 2/3. Exato. Então, é como se o hospital, o governo faz um convênio com o hospital para que o hospital pague aquilo que deveria ser obrigação do governo. É isso, né? O idealmente seria que o hospital pudesse receber do governo, já que o governo não pode ou não quer se dedicar ao atendimento direto do paciente psiquiátrico, que remunerasse condignamente o hospital para não estar precisando lançar mão de expedientes colaterais para poder estar mantendo o nível de atendimento desse paciente SUS. Se vocês forem ver o nível de atendimento dos nossos pacientes do SUS, é praticamente o mesmo nível dos pacientes particulares. Mesma alimentação, mesma medicação, mesmo tipo de atendimento em caso de intercorrência clínica. Então, é uma certa incongruência aí, no sentido da boa vontade de se ter como paciente psiquiátrico, né? Doutor Kevin, é interessante, né? Eu ainda brincava um pouco com os nossos queridos convidados antes de começarmos o programa, né? Se era ideal que eles fossem médicos psiquiatras como são, ou se fossem sociólogos ou políticos, que nós íamos falar de uma questão social, que é essa questão da droga agora, né? Vamos deixar o e-mail um pouco de lado e voltar para essa questão da droga e do papel dos pais. E como é que é isso? O hospital não atende dependência química pelo SUS, mas atende particular, doutor Cândido. Atende. O Stanley pode falar um pouco melhor sobre isso aí. Isso, como é que é? Sim, nós temos um atendimento, temos uma equipe. Inicialmente, a questão do uso de drogas hoje em dia a gente encara dentro da medicina e da psiquiatria como uma epidemia mesmo, porque realmente os casos têm aumentado, a gravidade tem aumentado, a procura dos serviços de saúde pública, particular e de convênio também tem aumentado. Então, realmente são casos bem complicados e a demanda aumentando progressivamente. Nós temos, dentro do hospital, um serviço específico para atendimento desses pacientes e de familiares desses pacientes. A gente entende que a participação da família é obrigatória em toda a recuperação, em todo o processo de recuperação desses pacientes, desde a internação até um acompanhamento posterior em hospital dia e ambulatório. Sei. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa questão da família. Da família, o papel da família. Porque, por exemplo, o e-mail aí, a mãe diz assim, meu filho isso, eu quero saber os espíritos que ficam do lado dele e tal, etc. Eu sempre digo o seguinte, não há isto de um doente na família. A gente tem, inclusive, um conceito psicológico, eu acho que é também da psiquiatria, que a gente chama de paciente identificado. É um grupo que está doente e um aparece. E muitas vezes os familiares põem esse paciente, acontece isso de pôr no hospital e como se estivesse se desfazendo do problema? Sim, isso é muito, muito frequente, doutor. Uma das medidas que nós tomamos até preventivamente em relação a isso, os pacientes, nós atendemos todos os pacientes que nos procuram, mas nós precisamos de alguém como referência desse paciente. Então, todo paciente que interna na nossa instituição, o contato com a família é feita no primeiro momento, no momento da internação. Se não tiver realmente uma referência,
um familiar envolvido em todo aquele processo de tratamento, nós às vezes até recusamos e às vezes até impossibilitamos de atender, justamente porque a gente percebe que o acompanhamento e a presença da família, não só física, mas engajada realmente no tratamento, é fundamental, é fundamental. Tem até alguns casos em que às vezes o tratamento principal é focalizado inclusive na família e não no paciente, né? Porque tem uma série de comportamentos, e tem até um termo que a gente usa na psiquiatria e na medicina, que é a codependência, onde a dependência não é só do paciente, mas tem a codependência também dos familiares em relação a toda aquela situação e todas aquelas questões envolvidas, que se faz necessário realmente essa abordagem familiar. Nós temos grupos familiares, inclusive semanalmente, uma abordagem individualizada para isso. Bem, nós estamos batendo esse papo, estamos tendo essa conversa num programa, numa emissora de rádio, numa emissora de televisão espíritas. Então, eu estou muito confortável para pedir aos doutores para deixarem de lado um pouco agora a questão da psiquiatria, da formação profissional, sem deixá-la de lado. Como é que pode ser isso? Eu quero que os senhores sejam aqui só como cidadãos, tá? Essa questão da dependência, e que o Dr. Steven abordou muito bem, que agora nós já falamos em codependência. Isso nem sempre foi assim. Eu estou envolvido nisso há aproximadamente 45, 50 anos. Nem sempre foi assim, porque antes era muito focado em cima do doente. Depois começou a aparecer a história do codependente, do paciente identificado e tal, etc. E hoje nós falamos muito, eu falo muito sobre o outro codependente, que não é levado em consideração nos tratamentos, que é o codependente espiritual. Essa mãe, ela faz referência aos outros codependentes, mas ela faz como se quisesse excluí-los. Quando ela se refere ao filho, ela fala assim, e esses espíritos que continuam do lado dele? Eu sempre disse, obsessor, esses outros codependentes não podem ser tratados como carrapato ou bicho de pé que você tira e joga fora. Como é que isso é feito? Lá no João Evangelista tem uma assistência espiritual, doutor Cândido? Tem. Lá no João Evangelista nós temos o PRISM, que é o Programa de Integração Saúde Mental e Espiritualidade. E como eu fico feliz de falar isso. Mas é uma tendência mundial e o João Evangelista está bastante empenhado nessa direção. Não só atende aos familiares ou pacientes espíritas, mas de outras crenças religiosas, né? Sim. E se ele quiser um atendimento espírita mais personalizado, mais direcionado a ele, ele vai ter bastante essa facilidade, mas também de outras religiões, como temos padres católicos, pastores evangélicos. Que vão dar assistência lá. Que dão assistência. E se for de uma religião também bastante rara no nosso meio, a gente vai tentar ir atrás e se a família puder ajudar nesse sentido, todo o apoio vai ser dado para que isso possa ser proporcionado ao paciente. Esse aspecto espiritual é muito importante. E no caso espírita em particular, né, nós privilegiamos bastante a atenção a esse aspecto. Né? Isso é realmente muito importante de se levar em consideração e de se conversar sobre isto, porque as pessoas ficam se atendo à questão. É uma questão orgânica, é uma questão emocional, é uma questão mental, é uma questão biológica, é uma questão de genética, sem verificar que isto são causas próximas, a causa remota pode estar num outro plano, né? Nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós estaremos de volta para continuarmos com a nossa conversa dentro do nosso Alma Querida. Você aguarda aí que daqui a pouco nós estaremos de volta.